Fora da caverna e você. É Copa do Mundo e a gente está aqui. Pois é, eu tenho feito algumas postagens, inclusive no Prof. Xandão da Educação, tentando falar de história de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é história, né? Os eventos como esse, 4 em 4 anos, né? Eventos que são internacionais, envolvem os países, envolve tanto o Brasil assim, né? Como diria Nelson Rodrigues, a Copa do Mundo, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Ele dizia que é o momento verdadeiro, o único momento que realmente unifica, né? Os sentimentos e paixões e vontades nacionais do povo, né, e tudo. Um país que tem tanto problema em unificar, né, historicamente, com tanto problema, a gente já falou aqui tantas vezes nas nossas lives, em vídeos, quantos golpes, cisões, né, a gente teve, o Brasil tem uma história de vários golpes políticos, né, golpes alguns militares, outros não, a República, eu tenho um vídeo lá da página do Instagram falando disso, né, vá à página do Instagram e veja o 15 de novembro, o golpe, que foi um golpe militar, a República foi proclamada num golpe. E foi só um dos vários que teve, tanto no Império quanto depois na República teve vários. Isso só denota que politicamente é tudo rachado sempre, polarizado, né, cindido, né, tretado. Só que o futebol ele tem sim uma capacidade, como diria o Nelson Rodrigues. Aliás, anote aí para você ler o Nelson Rodrigues, que está fazendo muita falta, né? O conservador crítico que era, né? Porque hoje em dia os conservadores estão muito chato, né? Eles são reacionários, né? E ele não ele era crítico. Mas você precisa pensar, vou fazer um rápido apanhado histórico para a gente entender essa relação, né, entre história e Copa do Mundo, e futebol e tal. Na sua história recente, Nelson Rodrigues é dos anos 50, é o que chamou Pelé de rei, né, a primeira vez, 1950 e tal. Mas vamos pensar no seguinte, não vou muito longe não, 1994, o Brasil saía de uma ziquezira lascada, que foi o período Collor. Se tem um período tão ruim quanto o atual governo, os 4 anos do governo que está terminando agora, e terminando de uma maneira vergonhosa e lamentável, pronto, falei, né, com seus apoiadores aí pedindo golpe, mas nem os eleitores dele, que ele teve 50 milhões de votos, mais de 50 milhões, quase 60, concordam com o que os apoiadores estão dizendo. Para mostrar o clima ruim que está no Brasil. E onde que está, né, o ruim. Por que está ruim? Mas, além disso, desse clima ruim, a gente está com uma certa esperança, porque conseguiu terminar isso daí. Né? Ele teve 60 milhões de votos contra, não é que teve a favor do Lula, teve contra ele. Veja os vídeos aqui que eu analisei a derrota de Donald Trump em 2020, que eu dizia, não é que o Biden ganhou, é que o Trump foi derrotado, o povo quis mandar ele embora. O povo quis mandar também o Jair Bolsonaro embora do Brasil. Aceitem isso, essa é a realidade. Por que faltou tanto voto assim? Né? Então, isso mostra um clima ruim. Que a gente estava também nos anos 92, 93, aí entra o Plano Real em 93, com Itamar Franco, era um presidente que ninguém esperava nada, era o vice do Collor que assumiu, e ele chama o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, para ser ministro da Fazenda. E eu vou dizer aqui coisa que ninguém tem coragem de dizer. O melhor ministro da Fazenda dos últimos tempos foi ele, que não é economista. Claro, porque ele trouxe os grandes economistas, Pércio Arida, Edmar Baixa, André Lara Rezende, todos esses caras que fizeram o Plano Real, trouxeram o Plano Real. E aí o Plano Real entra no governo Itamar Franco em 1993 com uma manobra monetária genial. O Brasil passou a ter 3 ou 4 moedas circulantes. Primeiro tinha 3. O dólar, porque todo mundo fazia negócio em dólar, depois. Precisa saber disso, a história. 1993, bicho, 94. E todo mundo fazia as compras em dólar, porque o Cruzeiro, que é a moeda oficial, não valia nada, ela desvalorizava dia a dia. Nós tínhamos 1000% de inflação ao ano, era uma loucura. E aí começa a ver a URV, Unidade Reajustável de Valor, que reajustava a inflação a cada mês para os salários. Então começou a criar poder aquisitivo. Depois de um período, o Cruzeiro é recolhido e a URV passa a ter a paridade do dólar e vira real. Aí vem a quarta moeda que vira uma só, o real. Isso em 94. Mas em 93 começa esse processo e aí o Fernando Henrique sai candidato, é o candidato do governo, ganha em 94 como presidente, ele consolida esse processo com
a criação da moeda real em junho de 94, na virada de junho para julho, e aí a gente começa a ter uma moeda só que vale mesmo que o dólar, então você não precisa mais do dólar, não tem mais o cruzeiro e o RV virou real. Essa manobra matou a inflação, a cultura inflacionária, que não é essa inflação que a gente tem hoje, era uma coisa horrorosa. Em 94 tem Copa do Mundo nos Estados Unidos e naquele mesmo momento que a moeda começa a circular, o Brasil se torna campeão com Bebeto, Romário, aquele esquadrão maravilhoso. Olha, eu já vi gol bonito, mas mais bonito que aquele que o Brasil faz contra a Holanda num passe do Bebeto, que vem de um lançamento da zaga, ele cruza e na passada feito um balé, o Romário faz gol. Não vi mais bonito que aquilo, não. E hoje a gente teve mais um, né, com o Richarlison. Antes de chegar no hoje, rapidinho, 20 anos atrás, 2002, a gente saía de uma outra fase, dessa fase Fernando Henrique, fez uma contribuição, mas o segundo mandato dele foi muito impopular, aquela coisa, uma vitória ali, mas o pessoal no final do governo estava meio insatisfeito com ele, porque teve crise internacional, estava desvalorizando o real, essas coisas. E aí o que aconteceu? Elegeram o Lula, que era o opositor dele, tinha perdido já 2 eleições para o Fernando Henrique. E aí ele ganha do candidato Fernando Henrique, que era o Serra na época. Em 2012 o Brasil é campeão. Aí é o Penta. E aí também dá esse elan, essa animação para a nação mesmo, que unida, como diria lá o Nelson Rodrigues. Lembra do Nelson Rodrigues que eu falei aqui no começo? Volta aqui no começo, o Nelson Rodrigues, né, a pátria de chuteiras, se entusiasma com aquele balé todo também em campo de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho jogando no meio, com, enfim, Rivaldo, porra, um time maravilhoso. Teve gente que disse, o goleiro da Alemanha da época disse que era o melhor time do Brasil que ele viu jogar. Ganhamos da Alemanha na final. A mesma Alemanha que deu 7-1 na gente na Copa do Brasil. As Copas do Brasil a gente não dá sorte. E é isso que eu queria dizer. A Copa de 2014 não é porque foi no Brasil, é porque o momento que germinava-se essa cisão, essa polarização de hoje, começou ali. Um movimento de insatisfação com o governo começou a crescer nas classes médias, que iam aos estádios xingar presidentes, etc., e que depois dali passaram a bater bumbo e não pararam mais até o impeachment em 2016. E de lá para cá o Brasil não se encontrou mais politicamente, coisa nenhuma, futebol, tudo ficou cagado. E aí o que aconteceu? A gente caiu num momento bem obscuro, com os 4 anos de Bolsonaro, que aí foi a revolta daqueles que negaram a política tradicional, o povo que o elegeu deu esse recado, e ele, um político que era da pior tradição, há 30 anos no plenário lá da Câmara, falando impropérios contra a democracia, fez o que ele sabia fazer, isto é, afundou o cargo de presidente do Brasil. Houve um governo, já falei sobre isso aqui, o governo não foi todo ruim, mas ele foi muito mal. Tanto é que ele, a sua pessoa, foi rejeitada porque se propôs a se reeleger e não conseguiu. Agora, quem sabe, né, 2022 a Copa do Mundo consiga trazer de novo esse elan, esse sentimento vital. Elan é isso, um sentimento vital de querer reerguer a nação que está precisando, né? Oxalá seja assim e que essa felicidade de hoje se multiplique até o final da Copa, o ano que vem e os 4 próximos anos, porque o Brasil precisa. Não é o Lula que precisa, não é o PT, não, porque não foi ele que ganhou. Foi o Bolsonaro que perdeu para o Brasil se regozijar. Saia da caverna, deixa sua opinião aqui, vamos bater boca, vamos bater papo e a gente volta a conversar pelas nossas redes. Instagram Caverna do Xandão e o Xandão, Prof. Xandão na Educação também. São 2 páginas aguardando você até lá.